Olá pessoal, da disciplina de Filosofia e Ética Profissional. Vamos dar início aqui a mais uma aula, nossa aula assíncrona, referente ao dia 21 de junho, uma segunda-feira. Hoje, gente, nós vamos falar sobre ética e liderança dentro do ambiente de trabalho, ok? Só para rememorar, nós fizemos uma aula para conceituar ética e moral e mostrar a diferença entre os dois, né? Depois, nós fizemos uma aula para falar de como esse assunto, que é um assunto, né, da filosofia, como esse assunto foi parar dentro das empresas e dentro do ambiente de trabalho, que foi a última aula, né, que foi dos dias 14, principalmente, aí foi uma aula síncrona. Nós vimos o conteúdo quase todo na segunda-feira e um restinho do conteúdo eu gravei para complementar e ficou referente àquela nossa uma hora que a gente tem às sextas-feiras, né, que aí foi dia 18. Eu já enviei para vocês o conteúdo com os dois links, tá certo? E faço um recado aqui, gente, das aulas anteriores, caso vocês tenham dificuldade para assistir, porque já duas turmas já disseram, quer dizer, uma turma disse para mim e outra turma só depois que a primeira, que eu comentei que a primeira estava tendo problema, que a segunda falou que estava tendo problema também com aquela plataforma verdinha, né, para gravar e colocar os vídeos. Vocês têm um vídeo lá, se não me engano, que foi essa aula do dia 14. Nós tivemos a aula ao vivo e depois a gravação eu mandei para lá. Eu não sei se quem assistiu a aula ao vivo tentou voltar lá na gravação e tal, ou se quem não assistiu ao vivo já tentou acessar. Eu queria pedir para vocês darem uma olhada para mim, como é que, se vocês estão conseguindo assistir essa aula que está lá disponível naquela plataforma verdinha, que eu não lembro o nome agora. A primeira que eu usei no início do semestre era a Loom é azul, né? Depois ela passou a cobrar em dólar, né? Eu passei para essa verdinha, que ela começou a travar com quase todo mundo, e agora eu fui direto para o YouTube e estou conseguindo postar as aulas inteiras lá. Tá? Aquela restrição do YouTube de ter vídeos de no máximo 15 minutos, eu não sei como eu consegui contornar aquilo ali, não sei, sinceramente, porque os critérios deles eu não atendo, que é ter lá não sei quantos mil seguidores, isso eu não tenho. Mas eu sei que eu tentei postar um vídeo grande aí de uma outra disciplina, uma aula de mais de 2 horas, e o YouTube aceitou. Então, eu passei a postar tudo direto no YouTube, a aula inteira, o vídeo inteiro, que é uma maravilha, né, gente? O melhor dos mundos aí. Eu não tenho tanto trabalho de ficar picotando o vídeo em partes de 15 minutos e montando uma playlist, né? E vocês também conseguem assistir no YouTube, que é muito mais prático e fácil, né? Melhor dos mundos esse. Agora, pessoal, então pedi só esse favor para vocês. Confiram lá para mim a aula do dia 14, que nós tivemos ela síncrona e que eu mandei a gravação lá para a plataformazinha verde, que eu não lembro o nome. Se ela estiver funcionando, tudo bem. Se ela não tiver, eu vou tentar resgatar o vídeo e postar ele no YouTube também, tá certo? Aí eu faço uma playlist com o da sexta-feira, dia 18, que era o complementozinho do conteúdo, tá? Pedi só esse favor para vocês. Bom, então vamos aqui para o nosso conteúdo da ética e liderança. E aí eu estou descendo, gente, para aspectos mais pé no chão, né? Estou descendo aí para coisas menos hipotéticas, né? Nós estamos menos imaginando as hipóteses e mais vendo a coisa aqui no dia a dia, né? Então esse é no nosso esquema de aula, e logo aqui no início eu vou colocar os links, né? O link, né? Porque eu felizmente estou conseguindo postar tudo inteiro agora, e aqui eu vou colocar o link para o YouTube. Bom, pessoal, é o seguinte, eu já tinha falado com vocês, né, o que é ética várias vezes, né? É um conjunto de referências para as pessoas, para o comportamento das pessoas, né?
Referências que as próprias pessoas escolhem coletivamente, né? Cada grupo de pessoas constrói a sua ética e aquilo ali vai servir como uma referência de comportamento, né? Se está de acordo com aquilo ali, está correto, se está diferente, está errado. E algumas coisas alguns assuntos são mais graves e outros menos, né? Mas, enfim, essa é a ideia de ética aqui mais clássica que nós estamos vendo, né? E também, pessoal, é, né, já tinha falado que são definidos coletivamente, eu estou lendo um pouquinho aqui para ir situar vocês, né? Esses referenciais de comportamento são definidos coletivamente e continuamente, lembrando que a ética não para, as pessoas não param de conversar, as pessoas não param de conviver, então as pessoas não param de rediscutir e elaborar novos padrões aí de comportamento, do que seria bom, o que seria ruim, né? Aí, pessoal, vou fazer uma divisão aqui agora entre dois, não vou dizer dois tipos de ética, não, mas dois assuntos. Eu só estou falando para vocês que isso existe, tá? Não é nada de cobrar em trabalho ou prova, não. Aliás, eu vou mandar uma atividade para vocês logo, logo, viu, gente? Eu ia ter mandado semana passada. É, não é que são dois tipos de ética diferentes, não, mas são dois assuntos que existem, então eu vou comentar para vocês, mas é só para vocês pensarem um pouco, tá? Primeiro é ética de fins e a outra é ética de meios, tá? O que quer dizer? Na ética de fins são aquelas ideias mais gerais, né? Mais de objetivo, mais de chegar lá na frente, né? O que nós consideramos aí correto, bom, agradável, bonito, lá na frente, lá no futuro, ou uma ideia mais geral, né? Que seja assim, de objetivo, né? Não é necessariamente aquela ideia que a gente tem que chegar lá, não, entendeu? É mais uma coisa que tem que ficar como referência. Tipo, bom, enfim, né? Não estou com nenhum exemplo fácil aqui na cabeça, não. Mas é o que eu coloquei aqui, objetivos gerais, finalidades do grupo, né? O que seria desejável no futuro para o grupo, tá certo? Essa finalidade, onde todo mundo quer chegar, e se não for questão de chegar, é para que lado todo mundo tem que ir. Beleza. Agora, o que mais vem na nossa cabeça é a ética de meios. Né? Até agora, quando eu falei, foram muito mais exemplos da ética de meios, ou seja, o que eu faço para poder chegar lá naquele nosso objetivo, né? Então, é só para fazer essa diferença, a consideração do o que é possível fazer, o que é permitido fazer, o que é aceitável fazer, tá certo? Teve uma outra disciplina, não sei se foi com vocês, que eu estava dando um exemplo no seguinte sentido: a minha finalidade pode ser ficar rico, ok? Mas eu não estou disposto a utilizar certos meios, como roubar, matar, né, trapacear. Não estou disposto a seguir alguns meios para chegar nessa finalidade, que a finalidade em si não tem problema, né? Muita gente quer ficar rica, né? O grande problema seria em relação aos meios utilizados para fazer isso, que alguns meios a gente pode aceitar, nosso grupo, né, pode considerar esses meios aceitáveis, e outros meios podem não ser considerados agradáveis, né, aceitáveis, né? Então, gente, essa discussão de éticas de fins e éticas de meios vai levar a gente para aquela velha discussão, né, se os fins justificam os meios. Aqui é a famosa questão se os fins justificam os meios, ou seja, para eu conseguir o que eu quero, mesmo que seja uma coisa boa, bonita, agradável, uma coisa que é aceita pelo grupo como um todo, né? Eu posso, enfim, cometer algum crime, enfim, né? Fazer determinada ação. Então essa é aquela. Então, pessoal,
eu estou fazendo para vocês essa divisão aqui, né, para poder mostrar para vocês que as duas formas de raciocínio, de questionamento, as duas são importantes, tá? Tanto a discussão do que o grupo quer e o que o grupo considera válido, importante, e também da forma dos meios que o grupo tá disposto, né? Tá a fim de usar para poder chegar lá. As duas discussões são importantes porque hoje em dia, como eu coloquei na última aula, né? Hoje em dia as empresas são muito vigiadas pelos consumidores, pelos clientes, pelos fornecedores, pelo mercado em geral, né? As empresas são muito vigiadas, não só pelo que elas fazem, mas também pela forma como elas fazem. Então, estou só indicando para vocês que os dois são importantes para nós. Nós vamos pensar nessas duas linhas de raciocínio, nessas duas perspectivas. As duas são importantes para nós. Só para marcar aqui para vocês, só para chamar a atenção de que existem essas duas formas de raciocinar, tá certo? Finalidades e formas de se buscar essas finalidades, tá certo? Os dois para nós são importantes, tá certo? Então essa é a nossa linha de raciocínio aqui. Até coloquei, será tomada como referencial a combinação entre essas duas categorias de ética. Importam tanto os fins quanto os meios, tá bom? Então é aí que nós estamos seguindo. Pelo que eu apurei, né, já houve muitas discussões sobre qual das duas categorias, dos dois formatos de ética aí, deveria predominar, qual dos dois que era mais importante, e para nós aqui os dois são importantes, tá? É uma discussão um pouco vazia para nós escolher os fins ou os meios. Para nós os dois são importantes. Aí, pessoal, eu estou puxando aqui também rapidamente para outra discussão que existe, tá bom? Para nós não é uma coisa tão radical assim, para nós não é uma coisa tão... não é uma polêmica para nós, tá? Mas essas duas visões aqui do assunto, elas existem. Eu vou explicar para vocês e depois eu vou mostrar como que nós vamos trabalhar com isso. Uma delas, é a ideia de se ver a ética como uma ferramenta para conseguir resultados positivos, uma ferramenta para se conseguir lucros, ok? E aqui, principalmente, os norte-americanos que discutem muito a ética, né? Mas discutem assim, ter ética na empresa para que a empresa seja mais aceita no mercado, para que ela consiga vender melhor, para que ela consiga chegar onde os concorrentes muitas vezes não chegam, né? Porque não teria tanta, vamos dizer, uma ética assim tão evidente ou tão valorizada no mercado, né? Então, uma leitura é essa aqui dos americanos, dos autores americanos, colocando a ética como... Aí, nesse sentido, pessoal, eu coloquei aqui uma frase aqui do livro que eu usei para fazer esse conteúdo aqui, né, que vai repercutir essa visão dos americanos, né, que a ética é rentável, tá? Favorece a consolidação de uma imagem de empresa séria e responsável, ok? Essa é essa visão, uma visão assim mais instrumental, né? A ética é um instrumento para poder gerar resultados positivos para a empresa. Outros autores aqui, né, principalmente os do mundo hispânico, né, que falam espanhol, eles vão colocar, na verdade, essas duas visões assim, elas não são contradições não, viu? Nós só estamos pegando para cá para a gente poder absorver aí o máximo que puder para a gente, né, que for mais interessante para a gente, né? Então, na visão desses autores aí de origem hispânica, você falar da ética da empresa significa que você está falando
das pessoas que estão dentro dessa empresa, tá certo? Porque a empresa é feita de pessoas, a empresa não tem vida própria, né? Não tem um corpo, não tem um raciocínio próprio. Então, na verdade, quando você está falando de ética nas empresas, você está falando das pessoas que estão dentro dessa empresa, como que é a ética dessas pessoas, ou qual é a ética que essas pessoas construíram, que esse grupo de pessoas construiu, tá certo? Então, eu acho que é interessante trazer esses dois pontos de vista aqui, não são, né, contradições, não são polêmicas aqui para nós, né, mas são coisas que são interessantes para a gente. Então, quando a gente fala da ética da empresa, em uma boa medida a gente está falando da ética daquele grupo de pessoas que está dentro da empresa, ok? Eu até coloquei aqui, ó, a organização não tem vida própria, não pensa sozinha, não faz escolhas, tá certo? Aqui, pessoal, é onde a coisa começa a ficar mais complicada para a gente um pouquinho. Complicada no bom sentido, né? Mais complexa. Que é quando a gente coloca essa ideia de virtude na nossa discussão, tá bom? O que é virtude? O que ela tem a ver com a ética? Por que nós estamos falando dela aqui? Fácil responder. Virtude, pessoal, ela é quando os valores da ética são colocados em prática, tá certo? Uma coisa é eu dizer que um valor ético é ser bondoso, ser caridoso, né? Fazer caridade com as outras pessoas, ajudar o próximo, tá? Vamos supor que isso seja um valor da nossa ética. Mas está lá, né? É uma ideia, é uma referência, está ali flutuando, né? Então, isso necessariamente, a ética, né, é um conjunto de ideias só, né? E servem para a gente organizar o nosso raciocínio, né? E direcionar as nossas ações e tudo mais. Agora, quando a gente coloca esses valores da ética em prática, quando a gente faz aquilo que a gente considera adequado, não é nem faz o que promete, não. Faz aquilo que a gente conversou e concordou que é adequado, então aí nós estamos falando de virtude, tá certo? Então, uma coisa é você ter a caridade como um valor da ética, né? da ética sua, do seu grupo, né? E a outra coisa é você, por exemplo, sair pedindo doações, né, de porta em porta para poder levar para os mais necessitados, ok? Você efetivamente fazer caridade, aí nós já estamos falando de virtude, que significa, né, são as ações que a gente faz e que coloca a nossa ética em prática, tá? Então, um objetivo para nós aqui, pessoal, um objetivo para as empresas, para as organizações, o objetivo não termina na ética, né? Não termina na moral, que eu vou voltar na moral aqui. O objetivo não termina aí. A coisa não tá bem, assim, não está completa só na ética, aqueles valores existirem e as pessoas concordarem com aqueles valores. Aí não terminou o nosso problema aí. O problema termina, né, o ambiente que a gente quer, né, ele está construído no momento em que nós colocamos essas ideias em prática e aí deixamos de falar só de ética e estamos construindo uma virtude, tá certo? Então, ponham essa ideia na cabeça agora, que é virtude, porque é atrás dela que nós vamos correr atrás, tá certo? Então, primeiro eu falei da ética, depois eu falei da moral, e agora da virtude, que é basicamente você colocar a ética em prática. Eu coloquei aqui, ó, virtude é a concretização dos valores da ética em ações práticas, diárias e constantes. Você tem esse ponto aqui também, né? Não adianta você ter virtude, você colocar a sua ética em prática só na época do Natal, né, gente? E aí todo mundo fica com o coração mole e aí começa a ajudar os outros, né? Aí não vale, viu, pessoal? Uma vez por ano,
não está contando não. Tem que ser ações, né, diárias e constantes. E vocês vão ver por quê, tá? Então, gente, falando a mesma coisa de outra forma, aqui, ó, uma pessoa virtuosa é aquela que vive de acordo com os princípios da ética do grupo. Lembrando, né, gente, não custa lembrar, né, que cada grupo desenvolve a sua própria ética, né? Então, quando a gente fala de ética, que é a ética de algum grupo do qual você faça parte, e para nós aqui, a gente sempre toma a empresa, uma organização como referencial, mas na verdade estou falando daquele grupo de pessoas que está ali dentro, né? Então, a pessoa é virtuosa quando ela põe em prática, ela vive de acordo com esses preceitos de ética que predominam ali no grupo do qual ela faz parte, tá certo? Aí eu estou colocando aqui, ó. Cada grupo desenvolve uma ética própria, de maneira que não há coincidência total entre a ética de diferentes grupos. Alguns valores, pessoal, alguns princípios éticos, sim, existe uma certa coincidência entre grupos diferentes, mas a coincidência total, perfeita, absoluta é muito difícil. Então, geralmente, sempre vai ter alguma diferença entre a ética que vigora dentro de um grupo e dentro de outro grupo. Ah, mas e se eu for do outro lado do país e encontrar pessoas que têm uma ética muito parecida com a minha? O que acontece, gente? Vamos lembrar que nós estamos dentro de um grupo de 200 e poucos milhões de pessoas, né? Que é o Brasil. O Brasil é um grande grupo de pessoas e de uma forma mais distante um pouquinho, nós estamos discutindo uma ética coletiva. Uma ética para todo esse grupão de 200 e poucos milhões de pessoas. Então, realmente, se você for em qualquer parte do Brasil, vai encontrar alguns princípios de ética que são iguais para a maioria das pessoas do Brasil. Por quê? Por mais que você faça parte do seu grupo, da sua empresa, né, que é um grupinho pequeno que desenvolve a própria ética, nós não deixamos de estar dentro do Brasil, que é um grupão e que, de alguma forma, discute e constrói a própria ética também. Vou dar um exemplo para vocês, bobo, viu, gente? Um exemplo bobo, tá? Mas que é verdade. Hoje em dia, pessoal, ainda tem TV aberta, ainda tem Globo, né? SBT, Record, apesar de que eles todos estão perdendo muita audiência para a internet, né? Mas ainda existem esses canais abertos, eles ainda são importantes. Há 30 anos atrás, pessoal, a importância, quando não tinha smartphone, não tinha internet no Brasil, não tinha nada disso, a importância das televisões, dos canais de televisão, a importância era gigantesca, a importância era enorme, era sem base de comparação de qualquer coisa que eu possa falar aqui com vocês. O que passava na televisão, todo mundo via, mesmo que fosse novela das 6, e se você não viu, você perguntar para alguém o que está acontecendo. Se você não vê, você sabe o que está acontecendo, pelo menos, né? E essas novelas, elas refletiam um pouco do que era a ética daquele momento, né? Novela sempre tem um monte de histórias acontecendo ao mesmo tempo, né? E as emissoras gostam de tentar fazer aquilo ali mais próximo do dia a dia da gente, né? Até para as pessoas se identificarem e quererem ver, né? Quererem continuar vendo, né? Então, é uma forma de você entender o que era a ética de cada momento aqui no Brasil, nesse grupão, né? A ética, esse coletivo grandão aí, é ver as novelas da época. Porque a novela refletia mais ou menos o pensamento das pessoas, geral, e ao mesmo tempo as pessoas discutiam com a novela, as pessoas dialogavam com a novela, né? Tinha uma resposta, sabe? Às vezes alguns personagens que eram muito demais, assim, fora do que a ética do momento podia aceitar, o pessoal das emissoras percebia isso e cortava o personagem fora. Isso era super comum.
Eu lembro de uma novela, gente, depois eu vou pesquisar, esse evidente que eu não vi, né? Do início dos anos 90, acho que foi de 91, 92, por aí. E tinha um casal de personagens que era duas mulheres, né? Cristiane Torlone e a Silvia Pfeiffer, que eram as atrizes assim, que mais apareciam na época, né? E elas eram um casal nessa novela. Isso em 91, 92, gente, há 30 anos atrás, tá? A reação do público foi tão contrária na época, foi uma coisa não só de medição, né, da audiência da novela, mas também as emissoras têm a forma de escutar as pessoas e sempre quiseram escutar as pessoas, né? A rejeição a essas personagens foi tão grande, que logo no início da novela, ali nos primeiros meses, inventaram uma explosão lá, uma tragédia lá, que é assim que novela faz, né? E mataram essas duas personagens, elas sumiram do resto da novela. E isso aí foi uma polêmica, gente, no Brasil, que as pessoas ficaram falando demais disso, né? Ou seja, naquele momento, há 30 anos atrás, era inaceitável, mas inaceitável mesmo, pela sociedade brasileira. Pensa, né, essa ética e coletiva que de alguma forma todos nós discutimos, era inaceitável, era uma coisa completamente contrária a essa ética do momento. Você tem um casal, né, casado, né, de duas mulheres, isso em 1991, tá? E aí era uma novela da Globo, o que a Globo fez? Cortou as personagens logo no início. Então, isso era proibido por lei? Existia uma moral proibindo isso? Não tinha. Moral é a regra escrita, né, gente? Quando a ética é escrita, ela é uma moral, né? Não era contra a lei, elas nem se encostavam, viu? Elas só estavam na mesma casa e não andavam de mão dada, não se beijavam, nada, não tinha nenhuma polêmica. Simplesmente elas eram um casal que morava na mesma casa, tá? Fazia parte da história, todo mundo sabia. Isso já foi um escândalo na época, né? Não era proibido por lei nem nada, não tinha nada de obsceno, nada de agressivo. Então você não tinha uma moral que condenasse isso, você não tinha uma regra escrita que condenasse isso, mas a ética no Brasil na época coletiva era tão forte contrária a isso, que essas personagens foram tiradas, cortadas da novela logo no início para acabar a polêmica. Tá certo? E outro exemplo de novela também, que esse eu assisti, eu era criança, e foi até hoje, gente, até hoje se comenta dessa novela. Foi de 80, não sei se foi de 87 ou de 89. Chamava Vale Tudo, olha o nome, Vale Tudo. Era uma época que o Brasil estava numa crise econômica horrível e já estava nessa crise há muitos anos, né? E não era igual a crise de hoje, das pessoas perderem emprego e do comércio ter pouco movimento e tal. Não é essa crise mansinha que a gente tem hoje em dia, não, tá? Era uma crise, gente, selvagem. Porque além da crise econômica, das pessoas não terem emprego, não terem dinheiro, a gente tinha uma inflação de 2.700% ao mês. Ao mês. A inflação do ano passado inteiro foi 4%, se não me engano. 4,5% do ano passado inteiro. E tem muitos anos que está assim. 4, 5, 6, 2, né? Isso nos anos 80 era 2.700% de inflação em um mês. Um mês. Não, mentira. Era 50% ao mês e 2.000 e tantos por ano, tá? Porque inflação a gente não soma, né, pessoal? É outro cálculo. Então, pessoal, era um desespero tão grande para as pessoas conseguirem sobreviver mesmo, né? Uma incerteza tão grande, porque mesmo quem estava empregado, né, recebia o dinheiro no início do mês, no final do mês o dinheiro valia metade, uma inflação de 50% ao mês, né? Em um mês você perdeu metade do seu dinheiro. Então você comprava 10 pacotes de arroz, no final do mês você comprava 5 pacotes de arroz. E era um desespero, gente. O impacto sobre o comportamento das pessoas era enorme.
vocês terem uma ideia, eu lembro disso claramente. Isso era comum, né? Todo mundo fazia isso. Os vizinhos se juntavam, via quem que tinha uma condição assim, ou um carro grande, ou conseguia emprestado, ou alugavam a Kombi aí de carreta, qualquer coisa, e iam fazer compras juntos no atacado, atacadista, né? Para comprar fardo de papel higiênico, caixa, fazer compras no atacado era uma coisa normal. A gente tinha um vizinho de porta que tinha uma Belina, uma Corcel Belina. Depois vocês jogam no Google aí para ver a Belina. E era um carro gigantesco, gigantesco. Aí juntava três, quatro famílias lá e iam para fazer compra no atacado juntos. E para fazer compra no atacado tinha uma burocracia enorme, né? Não é chegar e comprar igual hoje em dia, não. Você tinha que ter um cadastro, tinha que ter um CNPJ de não sei o quê. Minha mãe conseguiu um CNPJ de uma tia dela, que eu não lembro da história toda, mas minha mãe podia ir no atacado. Então minha mãe chegava lá com a carteirinha, o outro vizinho vinha com o carro dele, cada um ajudava com uma coisa. E faziam compra de encher a Belina até o teto, assim, de coisa, e chegava no prédio e dividia, né? Porque você não ia ficar com um fardo de 500 papéis higiênicos, né? E aí fazia as contas e dividia, abria os pacotes lá e dividia para todo mundo. Isso aí, gente, na primeira semana do mês, porque na semana seguinte seu dinheiro já foi pro beleléu. Eu tô contando isso para vocês, gente, porque uma sociedade que vivia num desespero desses, o mínimo que você precisava fazer, né, pegar o seu dinheiro e fazer compra, era uma coisa difícil e era uma coisa incerta, né? Isso vai criando uma ética coletiva no país de que salve-se quem puder, entendeu? Quais são os valores dessa sociedade, o que essas pessoas estão dispostas a fazer. Então, o que essas pessoas estavam dispostas a fazer, ou até acostumadas a fazer, para poder sobreviver, né, numa situação de incerteza completa, incerteza completa. E aí essa novela saiu, que ela era toda um reflexo da ética que se tinha nessa época. Se bobear, eu até acho aqui uns vídeos, porque essa novela foi super famosa, assim, porque ela tinha tudo a ver com o que as pessoas viviam no dia a dia, né? Todo mundo na novela era desonesto de alguma forma, todo mundo estava puxando o tapete de todo mundo. Era uma novela horrível nesse sentido, né? Se a gente for olhar com os olhos de 2021, né? Todo mundo ali desesperado, em pânico, tentando sobreviver e fazendo de tudo para conseguir sobreviver. Por isso que o título era Vale tudo para sobreviver, né? E é muito uma marca do que era a ética do Brasil naquela época, né? Estava-se disposto a fazer de tudo para poder conseguir o mínimo, né? E felizmente, com o tempo, a gente conseguiu mudar muito como sociedade, né? Aí em 93 ou 94, né? Aí veio o Plano Real, acabou a inflação e a gente foi tendo um pouco mais de tranquilidade, de previsibilidade na nossa vida. Nossa vida foi ficando um pouquinho menos desesperadora, né? Como era aí nos anos 80, aquela loucura total, né? Então é o que eu sempre falo, gente, não reclamem não, porque já foi muito pior. Qualquer coisa que estiver acontecendo, a gente já foi muito pior. E o que eu digo, o Brasil sempre melhora. Sempre, nós estamos sempre melhores do que a gente estava quando a gente olha para trás. Pelo menos em algum aspecto, tá? E aí no futuro, com certeza nós vamos estar um pouco melhor do que nós estamos hoje, tá? Quando eu olho aí para o que foi a minha infância nos anos 80 e início dos anos 90 e olho para hoje em dia, a gente melhorou absurdamente e vamos continuar melhorando, porque foi o que aconteceu nesses anos todos, né? Só para vocês terem uma ideia, gente, aí é só para fechar o assunto mesmo, né? O grande vilão dessa novela, dessa Vale Tudo, que era o Marco Aurélio, né? E novela é assim, no final o bem ganha e o mal perde, né?
Toda novela é assim, o mal perde, o bem ganha, o mal vai preso e as pessoas do bem lá se encontram e se casam, porque sempre tem que ter um casamento aí no final da novela. Nessa novela, o vilão, que era o Marco Aurélio, que era um milionário, que fazia de tudo, fazia maldade com todo mundo, no final ele foge do Brasil com o dinheiro dele todo e ele ainda chega na janela e faz assim para todo mundo. Ó. Tipo, o mal ganha. Foi um negócio muito escancarado, né? Chocou todo mundo, porque era uma realidade que todo mundo vivia, todo mundo estava acostumado a viver esse desespero para sobreviver que era na época. E outra coisa da nossa realidade, até então também, que o mal vencia. Né? E ele fugia do Brasil com o dinheiro todo, e a polícia chegava assim na pista do aeroporto, ele está decolando com o jatinho dele embora e se deu mal. Se deu bem, né? Se deu bem, o malvado se deu bem. Então, gente, essa era a ética do momento. Se a gente for considerar esse grupo todo como o Brasil. Eu contei esses exemplos de novela porque eles refletem para o Brasil inteiro o que era a ética do Brasil inteiro. Tá certo? Então, nós sempre vamos encontrar pontos em comum com pessoas que estão fora da nossa empresa, porque essas pessoas também estão no Brasil. Né? Mas, quando a gente, para a nossa matéria aqui, que nós estamos olhando pontos mais detalhados, coisas mais pontuais mesmo, né? Então, nós vamos estar falando da ética de grupos pequenos, né? Da ética da empresa, né? De grupos ali, das pessoas que estão ali dentro. Né? Só para poder exemplificar para vocês. O Brasil é um grupão de 200 milhões de pessoas, tem a sua ética, de alguma forma a gente discute e concorda com algumas coisas ou não. E, se a gente for pensar numa empresa, que é um grupo muito menor, também desenvolve a sua ética, né? Cria os seus próprios valores para orientar o raciocínio, aí, o comportamento. Ok, gente? Só para fazer essa ressalva aqui, né? Então, gente, tá. Aí tá aqui o lembrete, né? Cada grupo desenvolve uma ética própria. Então, aqui, voltando para virtudes. Ok, gente? Virtudes são valores transformados em ações. Melhor definição, muito melhor do que a definição que eu mesmo dei ali em cima. Mas guardem isso, viu, pessoal? Aí eu fiz um quadrinho resumo aqui, bem colorido, que eu até falei isso para vocês agora há pouco, né? Para fixar mais uma vez mais, né? Nós temos aqui na coluna da esquerda a ética. Quando a ética é consolidada em leis ou regras explícitas de cumprimento obrigatório, ela se torna moral. Tá? E aí isso eu já falei. Até recuperei isso um pouquinho na aula passada, quando fui falar dos códigos de ética das empresas, que só pelo fato dele estar escrito, impresso e pregado na parede, só por ele ter virado uma regra pronta ali, ele não é mais ética, ele é moral. Tá certo? Ao mesmo tempo, a ética, quando ela é colocada em prática de forma concreta e constante, ela se torna virtude. Tá bom? Então, essas três ideias, gente, essas três palavras estão muito ligadas, apesar de que cada uma acaba sendo uma coisa diferente, ok? Então, a ética, quando é registrada como regras obrigatórias, ela vira a moral, e a ética, quando ela é colocada em prática constantemente, aos poucos, um pouquinho cada dia, ela é uma virtude, tá bom? Então, só para repetir aqui, que nunca é demais repetir, a virtude é exercício, é prática, tá certo? A ética deixa o plano das ideias e assume forma concreta, tá certo? Então, quando a gente fala de empresas, pessoal, quando a gente está falando daquela discussão de ética nas empresas o tempo inteiro, que já tem 2 aulas que a gente está nos aproximando desse assunto, na verdade eu estou falando de quê? Estou falando de virtude o tempo inteiro. Porque não adianta nada a empresa ter a sua ética ali na cabeça das pessoas. Então, pessoal, na verdade, eu estou falando de virtude esse tempo todo. Tá certo? Quando essas ideias são colocadas em prática, né, no funcionamento da empresa. Então, o que interessa
né? Também é assim, mais uma dessas questões que as pessoas costumam usar uma palavra, acostumaram a usar um termo, né? Eu estou aqui dizendo que é outro termo, na verdade, que não é o que todo mundo diz, mas também, assim, eu entendo a ideia das pessoas, as pessoas entendem a minha ideia, tá certo? Não estou querendo inventar a roda, não, tá? É só mesmo para poder mostrar, né? Nós estamos dentro da universidade, né? Então nós vamos usar o nome certo para as coisas, mas não é o fim do mundo o fato das pessoas usarem outra palavra lá fora, né? Então, o que nos interessa não é a ética na empresa, é a virtude na empresa, tá certo? Quando as pessoas estão realmente colocando essa ética, é, estão colocando essa ética em prática no comportamento diário e no trabalho ali dentro, tá certo? Lembrando também que qual virtude também, né? Que é o assunto que nós vamos entrar daqui a pouco, né? Quer dizer, qual ética também, né? Porque, assim como eu dei exemplo para vocês aqui, nos anos 80, a ética geral do Brasil era você se dar bem, você passar por cima de todo mundo e conseguir o que você quer, custe o que custar, né? E isso era o conjunto de valores que servia de orientação para a nossa sociedade toda. Era uma forma bacana, bonita de comportamento? Não, mas era a nossa ética coletiva do Brasil, tá certo? Tanto é que a gente tem, por sorte, gente, não usa isso muito mais não, viu? Capaz até de vocês não conhecerem muito essas expressões, quem é mais novo é capaz de nem de conhecer. Mas eu, até minha infância, adolescência aí, você tinha dois xingamentos, tá? Eram palavrões, para denominar quem fazia tudo certinho, quem fazia as coisas da forma como deveria ser feita, que era o Caxias. Caxias era o quê? Era um bobão que seguia a regra ao pé da letra, sabe? Que fazia tudo certinho, tudo organizado, tudo certinho. A gente tinha um palavrão, que você xingava alguém de Caxias, isso não era elogio, né? E era usado para designar uma pessoa muito correta. Olha que loucura, pessoal. Olha que loucura, tá? É um país, né, no qual você tem um palavrão para descrever as pessoas que fazem tudo corretamente, tá certo? Inclusive esse palavra, esse xingamento, Caxias, né, vem do Duque de Caxias, que era um militar brasileiro da época do Império, né, muito muito respeitado, muito correto, né? Ele ele assumiu o comando das tropas brasileiras durante a Guerra do Paraguai, mais ou menos a metade da Guerra do Paraguai, e estava uma bagunça completa, em termos de organização mesmo, e dizem que muita corrupção, né? Porque você, para abastecer um exército em guerra, custa muito caro, você tem que comprar os equipamentos e roupa e comida e levar até as pessoas que estão lá, e aí nesse meio do caminho tinha um monte de gente ganhando dinheiro desonestamente, então o exército estava bagunçado e toda a cadeia de suprimento estava uma bagunça total, né? E o Caxias foi para lá, o Duque de Caxias foi para lá, e ele parou a guerra, basicamente. A gente estava no ataque, ele parou de atacar, ficou quase um ano reorganizando né, mesmo, né, os esquemas de suprimento, os lugares da tropa ficar, reorganizou tudo, colocou tudo no lugar e aí retomou os ataques, mas disse que ficou quase um ano para reorganizar. É evidente que foi por isso que ele ganhou, né, que Caxias passou a ser um xingamento, né, o cara que chega, encontra tudo avacalhado, né, um monte de gente, né, se dando bem com isso e ganhando dinheiro com isso, desonestamente, e é o cara que acaba com a farra de todo mundo e coloca tudo no lugar e faz tudo direitinho, né? É muito fácil perceber de onde é que o Caxias, que aliás é até o patrono do exército, né, até hoje, porque que Caxias virou sinônimo de pessoa organizada e virou também um xingamento no Brasil. Eu não precisava falar mais nada, a gente podia terminar a gravação aqui, terminar a aula
E acho que vocês já aprendem tudo que tinha para aprender de ética quando eu falo que na língua portuguesa, durante um bom tempo, você tinha um palavrão para xingar as pessoas que fazem a coisa certa. Né? E o outro palavrão também para xingar as pessoas que fazem a coisa certa é o CDF, que é uma expressão muito feia, que eu não vou falar aqui, né? Mas foi abreviada como CDF, que também é um xingamento, também é um palavrão para xingar o aluno que estuda demais, que presta atenção na aula, que faz tudo direitinho. Né? Na minha época de escola, isso ainda era muito usado. Fulano CDF, que horror, não sei o quê. É o quê? É o aluno que faz tudo certinho, que é o que todo mundo tinha que estar fazendo. Entendeu? O CDF é o Caxias enquanto o Caxias está na escola ainda. Sabe? É a pessoa que faz tudo certinho, estuda, você não conversa na aula, chega na hora, vai embora no final. É o CDF, é o Caxias também. As duas expressões, xingamento, né? E não agradam ninguém, né? Não agradavam ninguém ser chamado de Caxias ou ser chamado de CDF. Para vocês terem uma ideia, viu, pessoal? Se o xingamento vai para quem faz tudo certinho, então quem faz tudo errado é quem está ok, é quem não merece o xingamento, né? Então vocês entendam como era a ética do Brasil há 30, 40 anos atrás. Como era a ética predominante no Brasil nessa época, tá? Então, voltando aqui para dentro da empresa, quando eu falo para vocês, né, de desenvolver uma ética dentro da empresa, é claro que eu estou falando uma ética positiva, uma ética produtiva, uma ética que vai fazer um bom nome para a empresa, que vai fazer com que as pessoas convivam bem lá dentro, que a empresa não tenha problemas com a justiça, ou com os fornecedores, ou com os clientes, entendeu? Então, colocando aqui ética como o que nós queremos, né, o objetivo aí da disciplina. E na aula passada vocês viram o ISO 26000, Objetivos do Desenvolvimento das Nações Unidas, todas aquelas são valores positivos para que a gente construa dentro das empresas éticas voltadas para esses valores, éticas positivas, e que depois que essas éticas estão colocadas em prática, né, que quando elas são colocadas em prática, elas vão virar virtudes dentro da empresa. Tá bom, gente? Então, essa que é a ideia aqui. Tudo que se quer fazer, o ideal que se quer fazer dentro da empresa é estimular esse comportamento virtuoso para que ele gere bons resultados e boa convivência e tudo mais. Ok, gente? Então, estou colocando aqui, ó, é importante considerar. Então, pessoal, o próximo ponto que interessa para a gente aqui, né, dessa questão de colocar uma boa ética em prática, né, e assim, né, desenvolver essas virtudes dentro da empresa. Então, o que nós queremos é o resultado, é a virtude dentro da empresa, né? O que nos interessa? O que nos interessa aqui, então? Que essa... Ah, tá. Aí são dois pontos aqui, ó. Primeiro, né, que a empresa tem uma ética positiva, tá certo? De valores positivos, valores bons, e que os funcionários coloquem isso em prática, tá certo? Quanto a essa questão de colocar esses valores fazer com que a empresa tenha valores positivos e que os funcionários estão lá dentro desenvolvam uma ética positiva, uma ética de bons valores, né? Isso tem a ver com aquela conversa que a gente teve sobre moral. Foram as duas aulas anteriores, né? Se você tem uma moral escrita ali na parede, só retomando aqui rapidinho, você tem um código moral escrito ali na parede dizendo, né, como as pessoas devem se comportar ali dentro, quais os valores que são importantes para essa organização, né, o que nós valorizamos, o que é correto e tal. Se você tem isso, todas as pessoas que chegam ali, elas já sabem, né, onde elas têm que se alinhar. Elas têm que pegar essa linha desses valores e se comportar de acordo com isso, porque está escrito
tá pregado na parede, são regras para todo mundo entender e para todo mundo obedecer. E geralmente um código moral, né, coloca que aquilo ali vai ter punição, para quem desobedecer vai ter punição, né? Então, o que você faz? O objetivo é você fazer com que as pessoas que venham de famílias diferentes, de bairros diferentes, de outras empresas diferentes, cada um trazendo uma ética diferente, todo mundo entra ali na empresa, já vê a moral pregada na parede e, bom, essa linha aqui que eu vou ter que seguir, tá certo? De um jeito ou de outro, essa linha que eu vou ter que seguir, ok? Então, essa questão de nivelar os valores de todo mundo para poder criar uma ética positiva nesse ambiente, né? Eu já falei muito disso, já falei bastante disso quando a gente estava discutindo a passagem da ética para a moral. Beleza. Agora, o nosso segundo desafio é colocar essa ética positiva, colocar ela em prática, né? Tirar ela das ideias e transformar ela em ações e fazer com que as pessoas se comportem assim, tá certo? Então, o que acontece? A ideia que os autores estão colocando aqui é que quando alguém entra para a empresa, além de ter contato com aquela moral própria, né? Ou seja, a ética que foi para a regra, a ética que foi para o papel, além de ter contato com aquilo ali e saber que tem que aderir a esses valores, tem que pensar como esses valores, né? É preciso que as empresas façam também, façam um esforço, vamos dizer assim, para que isso seja colocado em prática, tá? Tá aqui no trechinho que eu coloquei, né, como se fossem treinamentos, né? Então, eu acho que treinamento sim, mas tem que ter vários outros mecanismos além do treinamento para que as pessoas daquela empresa coloquem essa ética em prática, né? Então, o que eu estou dizendo com isso? Tem que ter um estímulo, tem que ter um empurrão, a empresa tem que dar um empurrão para criar essas virtudes no ambiente e nas pessoas que estão ali dentro, tá certo? Se a coisa ficar escrita, pregada na parede, e vamos supor que os funcionários leiam, entendam e gostem, né? Já é bom, então você vai ter uma ética ali positiva, mas a gente precisa que isso vire o comportamento geral da empresa, ou seja, através da criação de virtude ali, da prática, né? Então, os autores já vão colocando essa importância aí, vocês estão vendo que eu estou caminhando aí para a figura do líder, né? Ainda não cheguei direto, né? Mas nós estamos caminhando para isso. Então, a empresa precisa ter uma atitude. Quando eu falo a empresa, né, vocês já estão imaginando que é a figura que lidera, a figura que toma decisões, a figura que aparece mais, que se coloca mais, né, que é a figura do líder ou dos líderes, né? A empresa precisa fazer um esforço de várias formas diferentes para que as pessoas que estão ali dentro tenham comportamentos alinhados com essa ética e, portanto, desenvolvam essa virtude. Então, gente, em outras palavras, esse processo não vai acontecer sozinho. Muito dificilmente isso vai acontecer sozinho. A empresa tem que ter uma postura ativa, tá? Para já ir criando programas, criando treinamentos, criando incentivos, criando aí formas de tirar as pessoas vamos dizer, da paradeza, do marasmo, né? Colocar as pessoas em movimento em torno desses ideais e dessa moral do grupo, tá bom? Ah, professor, tudo bem, mas isso não é uma imposição? A empresa não está forçando esses valores sobre as pessoas, não está forçando essa ética, essa moral sobre as pessoas? Sim, está. É legal forçar as coisas? Não é, gente, não é. Não é legal você obrigar, né? Ficar mandando, né? Porém, nós sabemos que isso não vai acontecer sozinho. As pessoas não vão mudar o comportamento
né, se elas não tiverem um estímulo para isso, né, ou se elas não tiverem um direcionamento de como colocar isso em prática, né? Então, o que eu estou colocando para vocês é que, sim, tem um grauzinho de obrigação, de imposição, tem um pouquinho sim, o que não é necessariamente uma coisa terrível, mas também não é nada para a gente sentar e comemorar, mas é sim uma forma de se levar as pessoas por um caminho do comportamento, tá certo? E essas ações, gente, elas têm que ser constantes, elas têm que acontecer sempre, tá certo? Porque a virtude, aí um dos pontos da virtude é essa. Ela não é exagerada, ela não é intensa e ela não pode ser esporádica, como eu falei ali no início, né? Não adianta você ter a ética de ajudar as pessoas, de fazer caridade, mas você só colocar isso em prática no Natal. Não, isso só é uma virtude se você faz isso com frequência. Ah, então eu tenho que doar todas as minhas coisas para os pobres e, sei lá, de uma hora para outra? Não, o ponto é justamente esse, é não exagero, tá? Você pode ter como referência, pode ter como exemplo pessoas que fizeram isso, né? Mas o caminho da virtude comum, né, é acessível para nós, pessoas normais, é de você fazer sempre e com moderação. Sempre. Então, é o ano inteiro você vai ter algumas atitudes caridosas com frequência e nunca parar. Essa é a ideia da virtude, entendeu, gente? Então, puxando isso para dentro dos valores que a empresa quer estimular, né? Não basta ela registrar isso com a moral e colocar na parede, ela precisa fazer ações, atitudes, treinamentos, direcionar as pessoas para terem ações contínuas, moderadas, mas práticas e constantes, tá bom? É fazer um pouquinho sempre, um pouquinho sempre, um pouquinho sempre e nunca parar, tá certo? É uma imposição? Mas não vai acontecer de outra forma. Não pode ser uma imposição agressiva, né? São práticas da empresa que as pessoas vão ter que participar. Então, o que eu estou colocando aqui? Muitos colaboradores, né? Aqui é um trechinho do livro, né? Caso seus colaboradores não tragam a ética do berço, deverão aprender na organização como cultivar as virtudes, engajando-se nas atividades de treinamento adequadas para esse fim, além de se comprometerem a seguir o sistema de valores da empresa. Então, pessoal, eu estou colocando para vocês mais esse tijolinho aqui, mais essa pedra aqui para a gente continuar construindo o nosso argumento, tá? A gente esses processos eles só vão acontecer de maneira ativa, tá certo? Só vão acontecer a partir de uma atitude que a empresa toma, que leva as pessoas a colocarem a mão na massa, né, de acordo com esses valores, né, que façam parte da ética da empresa, tá bom? Aqui, gente, eu tô colocando o dedo na ferida aqui, ó. Esse ponto é que eu estava querendo chegar com vocês. E se a empresa não fizer nada? E se a empresa pegar, escrever uma série de valores éticos que ela acha bacana, colocar na parede, né? E vamos supor que o que ela escreveu ali tem a ver com o que os funcionários já pensem, né? Vamos ser otimistas. Vamos supor que as pessoas ali já tenham uma ética bacana, valores positivos, produtivos. A empresa registra isso como um código de ética, né? Que na verdade é um código moral. Prega ali na parede, esses são os nossos valores para todo mundo saber. Ok. E se ela não fizer nada depois, gente? Primeiro é o ponto que eu falei na aula passada, né? A ética continua mudando, continua evoluindo, os funcionários trocam, a realidade muda, vão aparecendo novos fatos e a ética vai mudando, né?
tanto para o bem quanto para o mal, mas ela está sempre movimentando. E aí fica parado ali aquele código de ética, vai ficando velho e ninguém obedece, vai chegar ao ponto que as pessoas vão deixar de obedecer esse código, né, e vão obedecendo a ética delas aí do dia a dia, os valores que estão aí flutuando aí no dia a dia, e não acontece nada. Esse código de ética, gente, ele vai virar peça de museu, ele não vai cumprir os fins dele se ele não for colocado em prática. Essa aqui é a questão. Na aula passada eu falei, de vez em quando é importante atualizar o código de ética, ver o que as pessoas estão discutindo, qual é a ética que está existindo no momento dentro dessa empresa. Sim, isso continua sendo válido. Sempre vai ser válido essa atualização. Mas se a empresa não fizer nada para reforçar isso, se não tirar as pessoas do plano das ideias e colocar elas na prática, a ética da empresa pode caminhar para um lado negativo aí, feito eu dei o exemplo do Brasil nos anos 80, entendeu? Cada um por si, né, e tentando sobreviver e passando a perna no outro. E aí você vai ter problemas graves de comportamento aí dentro da empresa, a ética foi para um caminho totalmente diferente, o código está ali, e aí você vai atualizar ele, dizendo que agora vale tudo, que virou bagunça agora, que vão ser cada um por si, você vai atualizar com os valores horríveis que estão valendo, passar a valer dentro da empresa, né? Aí o problema não é só a atualização, o problema é o rumo que as coisas tomaram, tá? O rumo que foi a ética daquelas pessoas, né? Então, a atualização, que eu falei na última aula, né? Atualizar o código de ética, ou seja, um código moral, não é o único problema. O problema é que essa ética pode evoluir para alguns valores meio negativos, meio barra pesada, e é justamente isso que a gente não quer. Então, esse ponto que eu estou colocando aqui hoje, essa novidade que eu estou colocando aqui hoje, que é a ideia da virtude, que ela tem que ser praticada constantemente, né, em torno dos valores daquela organização, essa novidade que eu estou colocando aqui hoje é que a empresa tem que ter uma atitude, ela tem que ser ativa nesse processo e tem que colocar para as pessoas treinamentos, né, práticas que sejam obrigatórias dentro da empresa e que estejam de acordo com a ética que é o que a empresa quer para ela, né? E assim você não só tira essa ética do campo das ideias e põe na prática e produz bons resultados, como você evita, né, que o código de ética vire uma peça de museu, uma coisa sem importância, completamente diferente da realidade, ele todo cheio de valores positivos ali, bonitinhos, mas todo empoeirado, enquanto as pessoas metendo o dedo no olho aí do outro, puxando o tapete, fazendo tudo errado, entendeu? Então, uma forma de evitar isso, que isso aconteça, seria através dessas ações constantes e que tiram as pessoas do plano das ideias, né? Colocam as pessoas na prática, e isso vai manter esses valores positivos, vai manter esses valores vivos. Por quê? Né? Você consegue acompanhar, você como gestor, você consegue ver o que as pessoas estão fazendo, como elas estão cumprindo aí esses procedimentos, esses treinamentos, você consegue ver, né? Você pode não acompanhar a discussão ética que as pessoas fazem no dia a dia, mas você consegue acompanhar o que elas fazem, e o que elas estão fazendo está reforçando os valores positivos, né? Está construindo essa virtude em torno de valores positivos. Então, é mais uma forma de você ter controle desse processo, né? E manter que esse processo funcione em torno de valores positivos, né? E em torno do código de ética da empresa, né? Então, nós estamos resolvendo aqui vários problemas com essa postura mais ativa da empresa, né? Aqui é o ponto que eu falei, ó. Mesmo que pareça impositiva, a postura de incentivo para que os funcionários pratiquem uma virtude que não é própria deles, né? Aqui não há outra opção, né, que cumpra a função de se criar uma virtude própria da empresa. Então, né, tem que acontecer. E eu fui colocando uns trechinhos aqui do livro, ó.
A ética da virtude ensina que o exercício contínuo de bons hábitos conduz à aquisição da virtude, mesmo que seja árduo o caminho para conquistá-la. Tá bom, gente? Aqui é um ponto interessante, porque se você vem de fora, né, você tem outros valores, você tem uma outra ética, você entra nessa empresa, você toma contato com a ética dessa empresa, e aí, né, você descobre que você tem que seguir aquilo ali, porque tem uma série de imposições e treinamentos e formas de comportamento, né? Um regulamento interno e tudo. Então, são formas de praticar esses valores que para você são novidade. Isso vai ser puxado, isso vai ser desagradável, não tem dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma. Porém, né, o caminho para se construir uma virtude é só esse. É só colocar em prática os valores, né, a ética que existe ali no lugar, tá certo? Vai ser difícil para algumas pessoas, para outras pessoas nem tanto, que já tiverem uma ética parecida com a do lugar ou que já estejam trabalhando lá há mais tempo. Para outras pessoas não vai ser tão difícil, mas para algumas vai ser puxado sim. Mas é a forma de se continuar ali dentro, né? E é a forma de se manter essa visão, né? Manter essa ética aí viva, né? Aqui, pessoal, só retomando para vocês rapidinho, ó, esse pedaço que eu acabei de marcar de amarelo, tá falando aquilo que os americanos dizem. Olha, a ética é bom para os negócios. Ética ajuda a empresa a produzir mais e produzir melhor e ter melhores resultados. Um dos motivos está explicado aqui, ó. Se essa virtude já foi desenvolvida nos funcionários ou em um funcionário específico, né? Essa virtude já foi desenvolvida, ele tem uma chance muito maior de tomar decisões e tomar atitudes é, que sejam iguais, por exemplo, a que o seu chefe tomaria, ou coerentes com a que o seu chefe tomaria, porque o seu chefe também está nessa virtude, né? Ou qualquer outro colega seu de trabalho também vai estar nessa mesma virtude. Então, são decisões acertadas, por quê? Porque todo mundo já está pensando igual e agindo igual, de acordo com os valores que a empresa considera adequados. Entendeu? Então, quando essa virtude está construída dentro da empresa, a chance de alguém tomar uma atitude errada ou incongruente ou algo assim fora do padrão daquela empresa é muito pequena. Tá certo? Então, em termos de coordenação entre as pessoas, de produtividade, né, esse desenvolvimento aqui, essa construção da virtude em torno dessa ética comum e coletiva, isso é muito bom para a produtividade também. Isso vai fazer uma harmonia entre a forma de comportamento das pessoas, a forma de pensamento das pessoas e aquilo que é o que a empresa já desejava desde o início. Tá certo, gente? Então, só para voltar naquele ponto que eu falei no início, que os americanos olham para a ética como uma forma de ganhar produtividade, ganhar dinheiro, e eles estão certos também, né? Não é a única visão, não é essa, mas é um argumento que vale também. Aí, pessoal, nós vamos passar rapidamente por esse assunto aqui, que não é um dos assuntos assim da filosofia, não é um dos assuntos principais aqui da filosofia. Vocês vão ter outras disciplinas para discutir isso, ou já tiveram, mas eu acho que vocês ainda vão ter, né? Mas tem a ver um pouquinho aqui e os livros puxam um pouquinho para esse lado, então eu achei melhor fazer um parêntese aqui, colocar esse assunto para vocês, tá? Pessoal, o que é cultura? O que é cultura? Tá? Rapidamente, isso não é coisa que eu vou cobrar em prova nem nada não, mas é uma ideia para a gente poder entender o prosseguimento aqui. O que é cultura, gente? Cultura é tudo aquilo que o ser humano cria. Aí eu estou falando do conceito geral da cultura, tá? Que serve para tudo e para todos. Tá? A gente fica com a ideia que cultura é assistir teatro, assistir aqueles filmes muito cabeça, né? Aqueles filmes em preto e branco, ou filme sem diálogo, aqueles filmes de arte, né? Muito diferentes.
ouve música clássica, a gente fica com essas coisas na cabeça, isso é cultura também, porque tudo aquilo que o ser humano cria ou inventa é cultura. A língua portuguesa que eu estou falando com vocês foi uma invenção do ser humano. Em algum momento, o ser humano inventou a comunicação e depois inventou a língua portuguesa. Então, a língua portuguesa é um exemplo de cultura, né? A tecnologia, qualquer tecnologia que vocês puderem pensar, qualquer coisa que o homem inventou e construiu é cultura também, gente. Então, tudo aquilo, esse é o conceito da antropologia, que quem estuda isso é a antropologia, e que vai espalhando para todas as outras disciplinas aí, tá? Cultura é tudo aquilo que o ser humano cria, inventa, desenvolve, ok? Roupa, né? É o computador que eu estou falando aqui, que eu estou gravando, a linguagem que a gente fala, e inclusive, para a gente fechar esse parênteses, o nosso comportamento é uma criação humana, é uma invenção humana. Tá? Essas regras, por exemplo, não é bonito arrotar na mesa aqui no Brasil, né? Você terminou de comer, você é convidado aí na casa de alguém e soltar um arrotão. Isso, né? Todo mundo vai achar isso uma grosseria gigante. Essa regra, essa invenção humana de que arrotar em público é feio, você não deve fazer, isso é cultura. Porque isso é uma invenção humana, né? O ser humano inventou essa regra em alguns lugares, né? Não é no mundo inteiro que essa regra existe, mas se é uma invenção humana, então é cultura, tá certo? E é nesse ponto que a gente volta para a ideia de ética, moral e virtude. Por quê? No momento em que a empresa coloca uma ética, né? Registra essa ética como um código moral e vai criar mecanismos para as pessoas colocarem isso em prática, mecanismos obrigatórios para as pessoas colocarem isso em prática, e assim as pessoas vão desenvolver uma virtude, ou seja, uma forma de comportamento padronizado que seja positiva para os negócios, né, e para o funcionamento, né, da empresa. Isso é cultura. Isso tudo que eu falei aqui são criações humanas, cada valor, cada ética, cada treinamento desses, cada coisa dessas é um exemplo de cultura porque é uma invenção do ser humano, é uma criação do ser humano e, portanto, né, se o ser humano criou, então é uma cultura, né? Então, à medida que todas as pessoas da empresa elas estão se comportando igual, elas estão se comportando de acordo com com esses valores positivos, elas estão criando uma cultura dentro da empresa. Não sei se vocês já viram ou se vocês ainda vão ver essa história de cultura organizacional, né? Uma cultura da empresa. É isso, é isso. É uma série de regras de comportamento que todo mundo conhece, todo mundo obedece, na maior parte do tempo, e que, enfim, vira um hábito ali entre todo mundo, tá certo? As pessoas podem ser demitidas, podem chegar outras pessoas, elas vão encontrar uma cultura muito forte, uma cultura feita de virtudes, tá certo? Se essas virtudes elas vão ficando tão práticas para as pessoas ao longo do tempo, né? Elas vão ficando tão comuns para as pessoas ao longo do tempo, e vai virando a forma de comportamento que todo mundo está acostumado a fazer, e quem não fizer, né, o outro vai lá e cobra. Ô fulano, você esqueceu de fazer isso, esqueceu de não sei o quê. Isso vira uma cultura própria do grupo, e aí, gente, é o melhor dos mundos. É tudo que qualquer empresa ia querer. A criação de uma cultura, ou seja, um conjuntão de regras que todo mundo conhece, todo mundo obedece, é aquela forma, aquele jeito de ser próprio daquelas pessoas, né? Igual eu falei, você terminar de comer e soltar um arroto depois do almoço, tá na nossa cultura de que isso é feio, ou seja, é uma regra que nós criamos que diz que isso é feio, tanto é que ninguém faz isso, né? A menos que queira comprar uma briga aí com a família e tal, mas a gente sabe que isso é proibido, né? Então nós estamos falando aqui, ó,
Essa sequência, ó, você tinha uma ética, registrou ela como uma moral, essa moral é colocada em prática e vira uma virtude, e esse conjunto de virtudes aí que todo mundo segue, que todo mundo faz e que é positivo, acaba criando uma cultura geral da empresa, né, em torno de valores positivos. Ah, professor, podia acontecer isso em torno de valores negativos? Podia, até que podia, tá? Mas, né, como eu dei exemplos aí do Brasil e tudo mais, isso poderia ter acontecido de forma negativa. Mas nós estamos focando aqui no ideal, no que deve ser feito, né? No que é o que eu coloquei aqui, a forma ideal para a construção de uma cultura empresarial que combina decisivamente, que contribua decisivamente para o comportamento adequado e os resultados da empresa. Então, nós estamos olhando aqui do ponto de vista positivo, né? O que nós queremos, o que deve ser feito. Então, essa sequência aqui é a ideal, tá? Quando chega no nível assim de que existe uma cultura na empresa, da forma como as coisas devem ser feitas, todo mundo conhece, todo mundo obedece, todo mundo cobra do outro se o outro não estiver fazendo, não precisa o chefe ficar sabendo, qualquer pessoa, né, já cuida dessas regras, né, dessas regras entrarem em prática, né, já é um assunto assim que é do interesse de todo mundo, que as coisas continuem acontecendo assim, então nós temos uma cultura própria daquele lugar e é o que todo mundo quer, você criar uma cultura ligada a valores positivos, ligada a uma ética positiva, mas seguiu essa sequência que eu falei aqui com vocês, tá certo? Que não é uma sequência natural, na maioria das vezes, não vai acontecer sozinha e tem que ter um empurrão por parte do... tem que ter um empurrão aí por parte de quem estiver no comando. Tá certo, pessoal? Então, aqui, ó, a ideia toda é essa. A direção da... Tá? Aqui só para comentar com vocês, ó. Toda empresa tem uma cultura. Tá? As pessoas que estão ali dentro, elas já se comportam de alguma forma, seguindo alguns valores e criaram essas regras entre elas de como deve ser feita. Ok? Beleza. Mas o que a empresa tem que fazer é direcionar o comportamento, aqui, ó, direcionar o comportamento para que ele, ué, não abriu a tela aqui para vocês não. Ué, não abriu não. Direcionar o comportamento das pessoas, né? Com esses, como eu falei, esses treinamentos, né? Um registro aí do que são os processos, como eles devem ser feitos, colocar outras partes aí nos processos, né? Que vão ajudar a reforçar esses valores éticos e morais, né? E assim criar essas virtudes, né? No interesse da empresa, né? Então, esse é que é o objetivo, que você construir uma cultura de ética ali dentro, a empresa precisa constantemente estar dando esse direcionamento para que as pessoas sigam nesse caminho, se comportem assim, criem essas virtudes e criem uma cultura de virtudes, tá bom? Se não houver esse direcionamento, pessoal, se a empresa não tomar a iniciativa de dizer o que tem que ser feito, como tem que ser feito, se não fizer a imposição disso constantemente, o que vai acontecer? Vai surgir uma outra cultura qualquer, vão ganhar espaço os valores outros aí quaisquer, e aí serve esse exemplo dessas éticas, né, negativas aí que eu falei com vocês, tá? Então, o nosso foco aqui é construir uma cultura de virtudes dentro da empresa, tá certo? Para isso tem que ter direcionamento, tem que ter força, tem que estar sempre direcionando, canalizando as pessoas para esse caminho específico, ok? Até coloquei aqui o trecho, ó, construir uma cultura empresarial ética leva tempo.
pois pressupõe um processo de repetição e renovação. Então, as pessoas sempre têm que estar repetindo aquele comportamento que seria ético, né? Aí aqui essa questão da cultura que eu já falei para vocês, né? Já tem essa definição. Então aqui mais uma vez, ó, uma cultura empresarial é ética por seus valores, pelas pessoas virtuosas que integram a organização e pelos produtos e serviços oferecidos à sociedade. Então aqui, né, esse trechinho está dando uma ideia do que é essa cultura de virtude que a empresa deve, né, agir, se planejar e agir para poder fazer ela acontecer, tá bom? Gente, eu vou dar uma pausa aqui. Isso vai ficar sendo a nossa primeira parte da aula e rapidamente eu vou postar o resto aqui também, tá? Quando vocês receberem o link, vocês vão receber o link para as duas partes. Eu vou fazer uma playlistzinha de 2 vídeos e essa primeira parte aqui que eu falei até agora, depois a segunda parte que vai vir logo depois. Eu vou montar uma playlist, vocês vão receber o link da playlist, tá certo? Nós já estamos com 1h20, eu não gosto de fazer a gravação muito longa não, para não correr o risco de perder. Se perder, eu não perco tanta coisa, tá? Então vou cortar aqui a parte 1, daqui a pouquinho eu vou postar a parte 2 também.